Chegamos então? Estamos na área para mais um Correspondente Médico. Lembrando que você pode sempre participar conosco, viu? Vai lá no Twitter, use a hashtag Correspondente Médico, mande sua pergunta, sua sugestão, a sua dúvida. Dr. Fernando Gomes já está aqui para respondê-las e fazer todos os comentários. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elise. A gente adora quando você participa. Bom, vamos trabalhar? Vamos trabalhar e a gente começa aqui falando, alertando vocês sobre a relação entre quem já teve um AVC e a possibilidade de infartar. Atenção então para esse assunto, viu? Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo aponta que pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral têm mais risco de infartar. Pois é, de ter um infarto do miocárdio. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores avaliaram o score de cálcio de 120 pacientes. E aí, eu já quero perguntar para o doutor Fernando Gomes o que seria, afinal, o score de cálcio, doutor? É o seguinte, Elisa, quando existe aterosclerose, existe a deposição de placas de ateroma dentro das artérias, que são os vasos que levam sangue oxigenado e rico de nutrientes para os tecidos. Quando existe esse depósito, é detectado no exame de imagem o depósito de cálcio e através dessa classificação é possível inferir se existe um grau de acometimento maior ou menor das artérias pela doença. Aqui temos algumas informações e também chamando a atenção para a diferença entre AVC e infarto. A gente sabe que para algumas pessoas isso é muito óbvio, né? Nossa, é evidente que AVC não tem a ver com infarto, mas nem tudo é óbvio para todo mundo. E ao mesmo tempo, Elisa, são situações bastante parecidas do ponto de vista fisiopatológico. Eu explico melhor. Se existe uma doença que é disseminada pelos vasos, e aqui a gente está falando da aterosclerose, o comprometimento da chegada de sangue oxigenado para os tecidos, tanto faz, se eu estou falando do cérebro ou do coração, vai ter uma manifestação clínica semelhante. Por exemplo, quando eu falo acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, o que acontece? Os vasos que levam o sangue para o cérebro, eles podem entupir ou romper. E com isso, havendo essa obstrução, o sangue não chega para oferecer os nutrientes necessários para o tecido. E a gente tem uma morte de uma parte desse órgão. Quando esse evento acontece dentro da caixa torácica, e aqui eu me refiro às artérias coronárias, que são vasos que levam sangue para nutrir o próprio coração. Você imagina, o coração é tão importante para bombear sangue para todo o corpo. Aí são as artérias que vão levar sangue para que esse músculo funcione de forma satisfatória. Quando existe placa de gordura, aterosclerose, e acumula no interior desses vasos, esse entupimento pode também levar à falta de oxigênio e esse tecido ele também pode morrer. E esse é o nome para infarto agudo do miocárdio. Aterosclerose? Aterosclerose. Que seria, então, exatamente um problema relacionado com quem infarta. Exato, com quem infarta e com quem tem acidente vascular cerebral. Nos dois casos, mostrando que, na verdade, o problema ele está no aparelho cardiovascular, mas nos vasos que levam sangue em todas as regiões do corpo. Isso pode acontecer no cérebro, no coração, no rim, no fígado, em outros lugares. Mas esses órgãos, como extremamente importantes, a manifestação clínica ela é muito poderosa. Um AVC, a pessoa pode ficar com alteração neurológica evidente. O infarto, o indivíduo pode até morrer se a bomba cardíaca deixar de funcionar de forma adequada. Doutor, a gente começou o assunto, então, trazendo o resultado dessa pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, falando, então, sobre essa relação entre quem passa por um evento de AVC ou quem infarta. E aí eu lembro que nesta semana, doutora, a gente trouxe aqui para o Correspondente Médico que, segundo o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas morrem por ano de infarto. E qual é a maior causa dos infartos? Pressão alta. Esse número equivale de 300 mil pessoas por ano a mais de 800 pessoas por dia. E a OMS também alerta que essa é a maior causa de morte em todo o planeta. Pois é, doenças cardiovasculares. E entre os casos de AVC, por exemplo, porque a gente está falando aqui então das duas causas, não é infarto, que o Ministério da Saúde alerta que mais de 800 pessoas morrem por dia por infarto no Brasil, tem essa relação entre o infarto e o AVC. Quando a gente foca só no AVC, que o doutor Fernando já explicou para a gente, 85% dos casos de AVC são isquêmicos. E desses, mais de 20% são causados por, uma palavra difícil, mas o doutor vai explicar para a gente, aterosclerose. Pronto, que é a palavra difícil que eu já perguntei antes para o doutor Fernando Gomes. Doutor, como assim diferenças de AVC? E quando a gente fala sobre AVC isquêmico, o que é exatamente? Bom, existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico acontece porque
A artéria é entupida, o sangue simplesmente não chega. Falta alimento, falta combustível para o órgão. Quando a gente tem um hemorrágico, ocorre uma ruptura do vaso. Por exemplo, pela ruptura de um aneurisma cerebral. Então, o sangue até chega, só que ele extravasa para dentro da caixa craniana, provocando diversos problemas, além de não levar sangue para o cérebro como deveria. A aterosclerose ela tem principalmente o seu papel na fisiopatologia envolvida com o tipo isquêmico, fazendo com que, na verdade, por dentro do vaso, você imagina, Elisa, que é o seguinte, o vaso é como se fosse um cano. Ele começa bastante dilatado, bastante grande, isso é natural, saindo da artéria aorta, que sai do coração, e conforme os vasos vão indo para diferentes órgãos, eles vão diminuindo de calibre até que ficam muito pequenos, onde existe a troca de elementos do sangue com o próprio tecido-alvo. Conforme esses vasos vão ficando pequenos, se eu tenho dentro dele irregularidades, e aí a aterosclerose, o depósito, é como se eu tivesse um cano sujo, quase que entupido. O sangue ele precisa fazer algumas manobras para conseguir chegar até o tecido. Até o momento em que, por uma característica da própria hemodinâmica, isso é impossível de acontecer e o vaso entope, existe um bloqueio. E não chega então o sangue nessa parte do tecido. Por isso que é tão importante a gente cuidar da saúde do aparelho cardiovascular para que a gente evite esse tipo de problema. E como você falou mesmo, né, a pressão arterial elevada, ela é uma causa subjacente muito importante e muitas vezes silenciosa. Por isso que a gente precisa ativamente buscar e descobrir se a gente tem pressão alta ou não para mudar o nosso estilo de vida e para tratar se caso seja necessário. O quadro Correspondente Médico fica disponível no YouTube, na página oficial da CNN Brasil, viu? Então, tudo isso aqui que a gente falou, de repente, se você quiser compartilhar com um tio, uma tia, uma avó, um avô, enfim, com quem você ama e quer que tenha saúde, saiba que depois você pode acessar lá no YouTube, copia o link, compartilha com todo mundo para a gente disseminar a informação. Ainda falando sobre prevenção, por exemplo, o doutor Fernando Gomes alerta a gente aqui que ter a prevenção, fazer exames quanto à pressão alta, você pode evitar um problema no futuro, por exemplo, de um probleminha aí no coração, que não queremos. E outros exames muitíssimo importantes são essenciais para você detectar o quanto antes um problema. Câncer de mama. Você já deve ter ouvido falar uma porção de vezes que entre as mulheres o câncer de mama é o tipo mais acometido aqui no Brasil, né? Um estudo feito pela inteligência... e temos aqui a Casa Branca para fazer um parzinho com o assunto que a gente está trazendo, porque a Casa Branca está toda iluminada na cor rosa, justamente porque outubro é o mês do Outubro Rosa. Então, mundialmente, olha a importância do assunto que a gente está trazendo aqui para você que nos acompanha no Brasil. Mundialmente, existe um alerta para você ficar atento, fazer os exames, ficar de olho no câncer de mama. Um estudo feito pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, solicitado pela farmacêutica Pfizer, aponta que quase 50% das mulheres no Brasil deixaram de fazer os exames de rotina no ginecologista ou mastologista durante a pandemia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, o câncer de mama, como eu falei, é o tumor maligno mais comum entre as mulheres e é responsável por 1 a cada 4 casos de câncer em todo o planeta. Veja só, dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que, no ano passado, foram registradas mais de 66 mil casos da doença no Brasil e mais de 18 mil pessoas morreram. Doutor Fernando Gomes, só por essa abertura, essa quantidade de dados, fica mais do que escancarada a necessidade de fazer um acompanhamento, não é? E de que a mulher tenha uma rotina médica para, quanto antes descobrir a doença, menos pior seja esse processo. Você falou tudo. Se eu diagnostico precocemente um câncer de mama, a chance de cura é muito maior. E o que acontece? Desde a década de 90 existe essa campanha do Outubro Rosa. E no início existia aquela ideia de se padronizar o autoexame para quando a mulher detectasse então o exame, a presença de um nódulo, de um caroço, de uma lesão, ela então buscasse o serviço de saúde. A gente sabe que a mulher ela tem que se examinar sempre, isso faz parte da rotina de qualquer ser humano. Mas na verdade, quando você consegue detectar no autoexame uma lesão, o tempo já passou, Elisa. Por isso que é necessário realizar exames que são capazes de detectar precocemente a lesão muito menor e, com isso, instituir o tratamento. Então, o diagnóstico precoce do câncer de mama, ele visa identificar lesões, nódulos, assimetrias e, principalmente, colocar a mulher dentro de um processo de tratamento, para que a gente tenha como cura o nosso maior objetivo. A gente sabe que não tem como prevenir o câncer de mama diretamente, mas indiretamente tem. Existe uma grande correlação com alguns hábitos. Então, por exemplo, com a obesidade, sedentarismo, com o tabagismo, com outros
problemas de saúde que um estilo de vida saudável, que faz bem para o coração, faz bem para tudo. Hábitos ruins, então, Isso, né? hábitos ruins, né? Colesterol alto e outras coisas. Se você consegue ter um estilo de vida bacana, você protege, obviamente, de casos mais complicados. Mas a detecção precoce é extremamente importante. E realizar o exame faz com que você consiga ter acesso a lesões muito pequenas, facilitando, então, o tratamento, que vai ser uma cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Para cada tipo de lesão, existe um protocolo estabelecido. Aproveitando, então, que nós estamos aqui, como eu falei para vocês, no Outubro Rosa, tem gente que adora compartilhar mensagem na rede social, mensagem no WhatsApp, incluindo fake news, que só atrapalham as nossas vidas. Então, aproveite este momento e pegue o seu hábito de compartilhar informação e compartilhe algo positivo. Pergunte para as mulheres da sua família. Geralmente a partir de quantos anos, doutor? A partir dos 40 anos, e se existe antecedente familiar, isso pode ser mais precoce. A grande vantagem é que geralmente a mulher frequenta o ginecologista e esse papo tem que acontecer de uma forma muito franca e objetiva com o profissional, para não perder o fio da meada, né? A gente sabe que veio a pandemia, todo mundo ficou muito preocupado e de uma forma correta com isso, para não morrer, mas na verdade você percebe, aqui a gente deu uma derrapada na curva e o número não é pequeno de pessoas, de mulheres que deixaram de fazer o exame. Compartilhe então essa pergunta com as mulheres que você ama. Você já foi fazer o exame de mama este ano? Qual foi a última vez que você foi ao ginecologista poder fazer um acompanhamento mesmo? Você costuma fazer exames preventivos? Pergunte isso, encha de mensagem com mensagens positivas que podem mudar a vida das pessoas e não só com aquelas mensagens, né, enfim, que não fazem a gente crescer de maneira alguma. Doutor, antes de passar para o próximo assunto, ainda focando aqui na questão da mama, como é interessante a gente conhecer o nosso próprio corpo, não é? Porque se eu não tenho o hábito, por exemplo, de fazer o autoexame, apalpando a mama, quando aparecer algo diferente, um nódulo, algum carocinho, eu não vou saber se é algo anormal ou não, já que eu não tenho esse hábito. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo. Exato, é importante se tocar, é importante perceber mudanças. E a gente tem um dispositivo dentro da casa da gente também muito valioso e muitas vezes a gente menospreza, chamado espelho. Então você consegue observar simetrias, você consegue observar partes do corpo que você não consegue ver diretamente, fazendo algum jogo de espelho, colocando um espelho contrapondo o outro. Então esse tipo de hábito, ele é extremamente importante. A gente usa muito esses recursos, Elisa, para estimular a vaidade, mas tem uma coisa aqui muito importante que fica escondida, que é o autocuidado. A gente quer viver bastante, a gente quer viver bem. Então é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo. Muito bem. Incomode quem você ama com mensagens boas. Pergunta lá se as mulheres que você ama fizeram o exame de mama e há quanto tempo fizeram e se não tem de refazê-lo. Perguntinha sincera agora. Se eu dissesse para você, neste momento, a partir de agora você precisa ficar 1 minuto sem fazer nada, pensar em nada, parado aí onde você está, você conseguiria? 1 minuto só? Nosso dia tem 24 horas, 1 minuto é nada, né, doutor? É muito pouco. Só que como é difícil, hein? Por isso que quem fala que medita, muita gente diz assim, nossa, como você consegue? Eu não consigo, mas isso é impossível. Meu pensamento parece que vive a 1000 por hora, eu não consigo desligar. É possível, viu, gente? Um estudo baseado na pesquisa global de drogas, olha só que relação interessante, mostrou que meditar por 10 minutos todos os dias pode ajudar na concentração. Essa é uma prática muito antiga. E mesmo que seja antiga, como a gente tem dificuldade de conseguir fazê-la, hein? E pode trazer tantos benefícios para a saúde. A instrutora sênior de Mindfulness, Luísa Bittencourt, falou com a gente sobre esses benefícios. Vamos ouvi-la então. A nossa mente tem o hábito de ficar muito no passado ou no futuro e não no aqui e no agora, que é onde de fato a nossa vida está acontecendo, que é tudo que a gente tem. Então, alguns dos benefícios da prática de atenção plena: reduzir estresse, ansiedade, melhorar a qualidade do nosso sono, trazer mais autorregulação, inteligência emocional, melhora o foco, a concentração, consequentemente a produtividade também, e aumenta muito a nossa sensação de bem-estar. Porque quando nós estamos presentes no momento, na nossa vida, a gente consegue curtir mais os momentos agradáveis, porque a nossa atenção está inteiramente ali. E quando o momento é desafiador, a gente também aprende a lidar com ele da melhor forma possível, porque estamos presentes, não fugindo do momento, da situação.
Muito bem, Luísa Bittencourt falando com a gente a respeito dos benefícios da meditação. Você parou para pensar aí se você conseguiria? Um minutinho só, parece tão pouco. 60 segundos, doutor Fernando Gomes. E tem gente que não consegue. O que acontece com a nossa cabeça, aproveitando que eu estou aqui com um neurocirurgião, poder desvendar os mistérios da nossa mente. Às vezes, quando a gente fecha os olhos, tentando meditar ou tentando dormir. Pronto, vamos falar sobre algo que todo mundo faz todo dia, que é dormir. A gente fecha os olhos pensando, é hora de dormir. Mas a cabeça permanece aqui com imagens, informações, a conta que eu não paguei, nossa, não mandei mensagem para fulano, minha nossa, não respondi aquele e-mail. Por que às vezes a mente não é tão domável assim como a gente gostaria? Você sabe, Liz, uma coisa muito interessante acontece. Existe uma soberba do ser humano. Como a gente tem a consciência e a gente administra a nossa memória, nós temos a sensação de que tudo basicamente acontece só no plano consciente. Mas na verdade não é assim. E aí quando você quer ter controle de algumas coisas, você deixa de ter essa possibilidade. Quando a gente fala de meditação, a gente fala do ponto de vista neurocientífico de ancorar e fixar a sua consciência a partir, na verdade, de prestar atenção na respiração. A respiração acaba sendo um reflexo extremamente importante para a manutenção da nossa vida, que surge assim que a gente vem ao mundo, assim que a gente deixa de depender do cordão umbilical e passa a precisar extrair oxigênio da própria atmosfera. E a partir desse momento, quando você começa a prestar atenção em que você pode viver aqui no presente, deixando algumas memórias para trás e não perdendo tanto tempo projetando o futuro, ou seja, ficando preocupado, o seu cérebro passa a funcionar de uma forma diferente. É lógico que existe um período que a gente chama de estímulo da neuroplasticidade. Se é difícil hoje cumprir o seu desafio aí de ficar um minutinho tentando ficar quieto, fechando o olho, só, num ambiente tranquilo, e que não é dormir, né? Meditar não é dormir, né? Né? Você ficar quietinho ali, prestando atenção à sua respiração, você percebe que conforme o tempo passa, você consegue espichar um pouco mais esse tempo de uma forma que é indolor e que traz benefícios incríveis. O fluxo sanguíneo cerebral e o estímulo de áreas diferentes do cérebro acontece. Então você pode imaginar o córtex pré-frontal, que tem o papel de planejamento e tomada de decisões, que muitas vezes fica bombardeando, é o que você falou. Esse aqui da frente? Isso, fica... Esse é o danado? Esse é o danado, que fica poluindo. É a graça e a desgraça, né? Porque ele ajuda tanto a gente e ao mesmo tempo é aqui que ficam transitando esses pensamentos reentrantes de preocupação, boleto para pagar, conta para pagar. Isso, é um looping de pensamento. Você consegue silenciar isso. Assim como também o tálamo, que é uma estrutura cerebral profunda, que funciona como um verdadeiro relé de informações sensoriais que entram no nosso corpo a todo momento. A formação reticular, onde existe o papel de acender o cérebro para funcionar para a nossa vida de relação, também acaba sendo modulada. E a região do lobo parietal, que dá para a gente essa questão da orientação temporal e espacial do nosso corpo em relação ao mundo físico. Conforme você vai entrando nesse processo de meditação, no decorrer dos dias e meses, existe um rearranjo do próprio tecido cerebral. De modo que, no momento em que você precisa tomar uma decisão mais consciente ou precisa lidar com uma situação mais desafiadora, o seu cérebro está treinado e preparado para isso. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é aquele que dá para a gente essa sensação de calma, tranquilidade e plenitude... Tá tudo bem, calma. Tá tudo bem, sem precisar tomar remédio nem fazer nada. Ele acaba funcionando de uma forma muito mais saudável. Por isso que a gente... Enfim, aproveita aqui o ensejo para estimular as pessoas que passem a adotar esse tipo de hábito. É lógico, existem diversos tipos de meditação, como diversos estilos de esporte. Escolha o seu, mas comece a praticar, porque é uma forma consciente da gente trabalhar com o nosso cérebro e com a nossa mente, evitando, né, Elisa, precisar ir para o divã, tomar remédio ou fazer alguma terapia lá na frente. Preciso encerrar o quadro, não queria, viu, doutor Fernando Gomes, mas eu estou aqui no meu processo meditativo, na minha frustração de ter de encerrar, porque chegou ao fim o tempo, né, e a gente tem dia adiante, mas muito bom poder falar de meditação, atenção plena, né, alimentar-se e prestar atenção no que você está comendo, conversar com alguém e ouvir de fato o que aquela pessoa está dizendo, são coisas tão delicadas e singelas que realmente fazem a diferença na nossa vida. 1 minuto, hein? Fica aqui o desafio da meditação. Doutor, obrigada. Muito obrigado você, Elisa. Olha, um bom descanso para você, se cuidem e até breve. Vou tentar 1 minutinho agora. Este foi mais um Correspondente Médico.